Olá, boa tarde. Gazeta Entrevista começa mais uma edição, a última edição da semana, nesta sexta-feira, dia 30 de julho de 2021. Os dois blocos do programa de hoje nós vamos dedicar a falar sobre segurança pública. Eu vou destacar aqui algumas coisas. Olha, tem algumas ações que elas são... Você que é crítico às ações do governo, você pode dizer assim, mas isso aí é óbvio. Tudo bem, você tem todo o direito de ser crítico com qualquer governo que seja. Mas a questão é, óbvia ou não, são ações necessárias. Do que eu estou falando? Eu estou falando, por exemplo, de ações conjuntas nas áreas de divisa de alguns de estados, por exemplo, Amazonas e Rondônia. Não é lógico que os governos dos 3 estados atuem nessa região de divisa? Toda região, olha, vou dar uma dica. Região de fronteira com outros países, região de divisas entre estados, parceiro, sempre é uma região muito rica de soluções e também de muitos problemas. Então, firmar cooperação técnica entre o estado do Amazonas e o estado de Rondônia é algo que a gente precisa valorizar. Se isso aqui vai dar resultado prático ou não, já são outros 500, mas que é uma ação efetiva e importante, sem dúvida nenhuma. Outra coisa, cooperação técnica com as forças de segurança da Bolívia. Você acha que isso não é importante? É muito importante. E aqui, no que se refere ao trabalho na área de fronteira, eu destaco o trabalho que vem sendo operado, executado pelo GEFRON, pelo Grupo Especial de Fronteira. Isso aqui é algo que a gente precisa fortalecer. E parece que a Secretaria Nacional de Segurança Pública tem dado algum apoio para o governo do estado para dar uma fortalecida nesse grupamento especial. O correto, o ideal, seria nós termos o quê? Um melhoramento das nossas condições do nosso exército aqui. Melhores quartéis, melhor infraestrutura, mas de qualquer forma, uma cooperação técnica com a Bolívia, o fortalecimento da infraestrutura do grupamento especial de fronteira é algo importante. Estão falando aqui a respeito, Plano Estadual de Segurança Pública. Aqui é algo que a gente tem que tratar com carinho e sem aperreio, sem pressa. Isso não significa que tenhamos que ser lerdos, mas é porque o Plano Estadual de Segurança Pública, planejar é sempre algo estratégico, fundamental, que nós precisamos adotar para a nossa vida mesmo, porque nós não temos a cultura do planejamento. E isso acaba contaminando a gestão pública, que fica operando no aperreio, apagando um incêndio atrás do outro. E se é uma área que não dá para trabalhar desta forma, é a área de segurança pública. Quem tem muito a nos dizer a respeito do assunto é o secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel Paulo César, com quem eu divido a tela agora. Coronel, boa tarde e seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, telespectadores da TV Gazeta. Boa tarde, Tanhan. Obrigado pela oportunidade. Estamos aí à disposição para prestar informações e esclarecimentos em relação à gestão do Sistema Estadual de Segurança Pública. Bom, eu dei uma destacada em algumas ações, Coronel. Eu queria começar por aquilo que não só eu, até mesmo em outras oportunidades, o senhor mesmo destacou, que são os problemas relacionados às nossas fronteiras. A Secretaria Nacional de Segurança Pública está dando o apoio que o senhor considera adequado ao governo do Estado, fortalecendo o GEFRON. Como é que está essa conversa entre o governo do Estado do Acre e a Secretaria Nacional? Na verdade, a parceria ela se dá por meio do programa Vigia, para aqueles estados que promoveram a adesão a esse programa. Esse programa é um programa da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, é uma secretaria criada na atual gestão da União e que surgiu no sentido dos estados aportarem seus recursos na defesa indireta da soberania por meio de ações transfronteiriças.
Na prática, o Estado do Acre foi o primeiro a apresentar uma proposta de adesão a esse programa. Hoje nós temos, na verdade, 4 estados empoderados efetivamente, né, estabelecendo ações vinculadas ao programa, ou seja, adotando uma postura de combate a crimes transfronteiriços, que foi bem colocado e introduzido por você, né, nessa entrevista, seria competência da União, né? No que tange a soberania, e a Polícia Federal no que tange a questão alfandegária, do narcotráfico, né, que é um dos nossos grandes gargalos. E o Estado elegeu porque entendeu, em face a diagnósticos, né, promovidos pela área de inteligência, que a violência que indiretamente ocorre nos centros urbanos, aqui da capital, bem como do interior, é derivada indiretamente da falta de controle, né, das nossas fronteiras, onde os insumos da violência, que é o narco, né, as armas, os veículos que saem daqui para sustentar financeiramente todas essas operações vinculadas ao tráfico, não sofriam qualquer tipo de fiscalização. A CEOP vem com o programa Vigia, o programa Vigia arca com parte da despesa de RH, né, por meio de pagamentos diários, os estados, né, que entenderam que era necessário rever suas estruturas orgânicas, né, o fizeram. Aqui no estado nós criamos o GEFRON, é um órgão multifuncional dedicado ao combate aos crimes transfronteiriços, que tem na sua composição policiais. Agora, no ano após o primeiro curso, né, de formação de combatentes de fronteira, também policiais penais, o seu principal instrumento. Coronel, nós estamos com um problema mas, na verdade, a CIOP surge no pagamento das diárias. Coronel Paulo César, nós tivemos problemas com o sinal e nós não entendemos direito a linha do seu raciocínio. Vamos tentar de novo, a partir de quando o senhor estabelece ali o trabalho do GEFRON, o trabalho da Secretaria de Operações, Secretaria Especiais de Operações, né, lá de Brasília. O trabalho do GEFRON, coronel, o senhor pode voltar a detalhar e mostrar para a gente como que ele é estratégico dentro desse planejamento que vocês estabeleceram? Ok. Então, diante do cenário, né, da violência, como eu expliquei, né, nos centros urbanos, houve a necessidade de criar uma força de enfrentamento aos crimes transfronteiriços, né? Então, foi criado o GEFRON, uma estrutura que conta com policiais militares, bombeiros militares, policiais civis, que atuam no combate aos crimes transfronteiriços em parcerias com os estados vizinhos do Amazonas, de Rondônia, bem como com parceria com o Estado boliviano. É interessante colocar, então, se me permite, que em relação ao Peru nós tentamos também tratativa, mas em face à instabilidade que o país vivencia, né, já há algum tempo, não foi possível estender essa cooperação. O GEFRON vem realizando esse trabalho de combate principalmente ao narconegócio, seus insumos, né, de violência, armas, veículos que são trocados, né, ampliou, né, de forma bem significativa o volume de apreensões na região e, consequentemente, é a principal política, né, de combate hoje aos crimes transfronteiriços. Os próprios órgãos federais, e aqui eu destaco a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Receita Federal, têm utilizado o GEFRON como instrumento de realização de suas atividades constitucionais e, consequentemente, tem sido uma ferramenta importante para a redução da violência em nosso Estado. Em face, eu volto a repetir, nós entendemos, por meio de conhecimentos produzidos em parcerias com a União, que a violência que vigora nessa região do país se dá pela falta de controle das nossas fronteiras. Exatamente, é o que eu sempre costumo dizer, né? Se Brasília não nos entende da forma como deveria, temos que nos rebolar aqui e contar com um apoio mínimo que seja de lá, né? Então, nós temos que nos rebolar aqui para poder dar conta do recado. Eu acho que o GEFRON tem um outro setor da polícia que tem
demonstrado bastante eficácia, e isso a gente pode acompanhar, além do GEFRON, a gente pode acompanhar pelo noticiário, é o Batalhão Ambiental também. Tem feito trabalhos importantes e a gente tem acompanhado em boa medida esse trabalho. Agora tem uma outra ação aqui, Coronel, que eu destacaria, porque é algo que é na verdade uma grande intenção que se vem de longe, não é de hoje. E não sei como é que está a execução dele. Esse programa Acre pela Vida. O que o senhor destacaria desse programa, Coronel? O programa Acre pela Vida tem estabelecido uma série de parcerias, né, com órgãos da administração pública direta, indireta, os próprios órgãos de controle, destaca o MPE, que é um aderente ao programa e principal partícipe das ações que vêm sendo realizadas. O Sistema S também se integrou e ele vem ofertando, né, de forma singela, em face aos efeitos da pandemia, capacitações, inclusões, formação de profissionais do sistema de segurança pública no sentido de promover um atendimento mais apropriado aos públicos considerados vulneráveis em face à violência, né? E tem sido uma ferramenta fundamental de prevenção primária, não? Ou seja, a fim de evitar a intervenção das forças, né, do sistema de segurança pública. Então, hoje ele atua com capacitações, parcerias, inclusões, né, acompanhamentos dos egressos, né, e tem sido um programa fundamental. Infelizmente, a pandemia, ela mitigou em muito, né, porque ela limitou a atuação dos atores envolvidos, né, no programa Acre pela Vida, mas é a principal ferramenta de prevenção hoje do sistema, integrada a uma série de outros órgãos, né, da administração pública direta, indireta, órgãos de controle, né, e a sociedade civil organizada. Bom, Coronel, o senhor viu recentemente os casos de feminicídio? Teve recentemente uma mulher que foi morta, teve aquele caso da invasão da Cidade do Povo, teve outro homicídio. Como é que está? Qual é o número que o senhor tem em relação a mortes violentas? Isso teve até um problema com o IPEA, né, que deu uma divulgação e cometeu um erro, me parece que do ponto de vista estatístico, um erro primário. E vocês fizeram essa correção, inclusive o IPEA reconheceu isso. Quais são os números que o senhor tem? São os números oficiais, Coronel? Na verdade, assim, nós utilizamos, né, é óbvio que nós temos nossos números, né, mas para fins de transparência, junto à sociedade, para fins de difusão, utilizamos os números do órgão de controle, que na verdade não destoam daqueles que a inteligência, né, do sistema de segurança pública produz para fim de tomada de decisão, né, que é o DUNAT, do Núcleo de Apoio Técnico do Ministério Público, né, vinculado ao GAEC, que é um número transparente, que alimenta o Atlas da Violência, na verdade, é a base de dados que alimenta o Atlas da Violência. Esse ano nós estamos com a redução, eu vou utilizar o primeiro semestre, já visto que há uma tendência maior na incidência de redução ainda mais esse ano, 19% em relação ao mesmo período do ano passado. Se nós compararmos, né, é óbvio, nós somos atores técnicos, mas também somos políticos, com o último ano da gestão do governo anterior, essa redução já alcança 43%, né, em relação aos crimes das mortes violentas intencionais, que inclui não só homicídio, mas homicídio, feminicídio, morte provocada por operadores de segurança pública no exercício da função, bem como as lesões corporais que resultam em morte e, por fim, o latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte. Então, hoje, se compararmos com 2018, chega a 43%, se compararmos os 6 primeiros meses desse ano com os 6 primeiros meses do ano passado, chega a 19%. Eu queria fazer uma ressalva, que desde o início da gestão, houve um momento extremamente crítico, né?
E até de forma inusitada, eu estou lidando com um jornalistas renomados, estudiosos aqui do Estado, e eu não sei por que motivo a imprensa não explorou. Em janeiro do ano passado, nós tivemos uma crise no sistema de segurança pública, ficou óbvio. Tivemos uma fuga em massa do presídio, tivemos aquele episódio na Transacriana, mas tivemos um episódio que passou ao largo e talvez despercebido, mas o mais importante de todos eles, que foi a atuação do serial killer aqui em Rio Branco, né, que nós já se deparamos com 18 mortes promovidas por esse serial killer no intervalo de 53 dias. Ele se encontra preso, né, assim que saiu o mandado de prisão em face às representações que foram derivadas da apuração sumária desses fatos, mas esse camarada, com perdão das pessoas, esse indivíduo, né, melhor, ele impactou, né, os números anuais do sistema, porque só no mês de janeiro de 2020 ele cometeu 18 mortes. E o mais estranho é que não houve nenhuma exploração da imprensa em relação a isso. Eu tenho insistido junto a alguns jornalistas no sentido que se aproprie desse tema, explore, é um tema rico, até porque ele passou por uma unidade socioeducativa praticamente durante todo o período de adolescência dele, juventude, permitido pela lei, ou seja, a partir dos 12 anos, e mesmo assim nós tivemos, na sociedade local, a formação do serial killer, que é uma coisa inusitada, principalmente dos números registrados. 18 mortes em 53 dias. Na literatura jornalística brasileira recente, eu não recordo alguém, né, em tão curto tempo, né, e assim, e sem ser uma ação contínua, né, uma ação única, foram ações individualizadas ao longo de 53 dias, levaram 18 pessoas à morte. Coronel, nós vamos fazer um intervalo, já esgotou o nosso tempo aqui nessa primeira parte do programa, e vamos voltar falando a respeito de segurança pública aqui no Gazeta Entrevista com o secretário de Estado de Segurança Pública, o Coronel Paulo César.